Olá, minha gente, bem-vindos ao encontro com a palavra da DNA Brazilian Church. Espero que você esteja sendo muito abençoado e por isso é nosso interesse saber o que você tem sentido, percebido. Conta pra gente nos comentários ou faça perguntas, envie pra gente. Eu, Pastor Hickley, na medida do possível vamos enviar as respostas às perguntas que você eventualmente possa fazer, mas desejamos saber muito dos seus comentários. Eu, Pastor Nassif e o Pastor Hickley da DNA Brazilian Church estamos aqui para esse novo encontro com a Palavra de Deus. Gostoso, não é mesmo? Agora, Pastor Hickley vai abrir a palavra para que nós, juntos, tenhamos um encontro com ela. Pastor. Está preparado? O senhor está preparado, pastor? Espero que sim. Paz do Senhor Jesus, querido, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia e abre conosco no livro de João, capítulo 5. João, capítulo 5. O versículo é o 24. Então, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São João, capítulo 5, versículo 24. Se você já encontrou, você pode acompanhar comigo. Diz assim: em verdade vos asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Este é o versículo. Eu quero orar, mas antes de orar, só dizer, pastor, que este versículo ele é muito propício, porque nós estamos nos aproximando do final do ano, nesse período meio que natalino, a gente já começa a ficar mais sensível a esse momento, e nós vamos falar hoje sobre recomeço, sobre oportunidade, sobre esperança que nasce, amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar? Pai, nós te damos graça porque temos a tua palavra, temos acesso a ela e, sobretudo, temos o Espírito do Senhor, quem nos revela, quem nos convence, quem nos mostra. Nós queremos pedir, então, que o Senhor nos sirva da sua palavra. Os nossos ouvidos estão abertos, o nosso coração receptivo a tudo que o Senhor tem para nos ensinar nesse dia, Pai. Muito obrigado, nós te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém? Pastor Nassif, esse versículo que nós lemos, ele nos mostra claramente critérios do nosso Deus para a salvação daqueles que Ele ama. E eu queria que o Senhor me dissesse se conseguiu encontrar esses critérios aí. Eu acho que sim, mas quando você começou falando sobre o Natal que se aproxima, né? Daqui 2 semanas, menos do que isso, a gente tem que lembrar de Jesus, não é? E há muitos anos atrás eu assisti um filme cujo título era Nascido para Morrer. Era um filme aí de violência, de policial, sei lá, nem lembro bem direito, mas o sujeito nasceu para morrer. E teve um outro também que foi do meu tempo de criança, Duro de Matar. Nossa. Nossa, falando de Natal, lembrando disso tudo, mas é porque Jesus foi nascido para morrer e ressuscitar por nós. O propósito da vinda de Jesus. E é interessante, Pastor Hickley, que a Bíblia Sagrada não nos convida a comemorar o nascimento de Jesus. É interessante, a Bíblia Sagrada nos convida para comemorar a morte e a ressurreição de Jesus. É errado, então, comemorarmos o nascimento de Jesus? Obviamente que não. Natal significa nascimento daquele que veio para morrer e ressuscitar por nós. E nesse versículo que você leu e me perguntou se eu encontrei os critérios, eu achei 2 ali. Se você tem mais, me deixa saber. Há 2 critérios que nos garantem a salvação eterna, dada por Jesus, a salvação. E o próprio Senhor Jesus vai dizer isso. O Estevão está falando que Jesus disse isso, né? Eu lhes asseguro, na sua tradução diz em verdade vos digo,
Tem 2 vezes ou 3 vezes? Ele diz, em verdade vos asseguro. Vos asseguro. Né? Você sabe que em hebraico não existe superlativo, né? Lindíssimo, longíssimo, maravilhosíssimo, grandíssimo. Não existe superlativo. O hebraico, para explicar o superlativo, ele repete 3 vezes a mesma palavra. Então, em verdade vos digo, santo, 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 quer dizer, santíssimo, verdadeiríssimo, né? E aqui ele bota o asseguro, mas é os 3 vezes. Em verdade, então estou lhe assegurando. É o superlativo aqui da verdade. Verdadeiramente, Jesus está dizendo, quem ouve a minha palavra, critério 1, critério 2, e crê naquele que me enviou, resultado, tem vida eterna e não será condenado, mas já, não no futuro, já, agora, presente, já passou da morte para a vida. Interessante, não é? Os critérios de Jesus aí. Acho que era isso que você queria colocar. É isso. Espero que sim. Exato. Os critérios de Jesus para a salvação. Como fazer para ir para o céu? Como fazer para garantir a vida eterna? Eu não sei onde é o céu. O planeta Terra está no céu, né? Está no espaço. Mas a vida eterna. Como garantir vida eterna com Deus? Como garantir que eu vou morar no céu? Antes de falar sobre isso, hoje eu e minha esposa estávamos no carro e a gente estava ouvindo a música do Eric Clapton, que se chama Lágrimas no Paraíso. Ele, você sabe, né? Ele teve um filhinho que caiu do prédio, morreu, tinha 4 anos de idade. E foi num momento que ele estava numa festa na casa dele, no apartamento dele. E eu imagino a dor que o Eric sofreu e sofre até hoje. Porque eu não sei se você sabe, saudades não diminui com o tempo. Ao contrário, do tempo ela se alimenta e fica cada vez maior. Quanto mais passa o tempo, maior é as saudades. E ele compõe uma das músicas, na minha opinião, mais lindas do mundo, que chama-se Lágrimas no Paraíso. E um momento da canção ele fala: filho, se eu for te ver aí no heaven, você vai ser o mesmo? Você vai me conhecer? Aí então ele suspira e fala assim: but I need to be strong, I need to be care on, mais ou menos isso. Eu preciso levar minha vida em frente, porque ele diz assim: because I know I don't belong to the heaven. Ele chega para dizer: mas eu sei que eu não pertenço ao paraíso. Então, em outras palavras, eu nunca mais vou ver meu filho. É uma dor terrível, né? E uma das coisas gostosas de sabermos que nós temos vida eterna é o reencontro com os nossos que já partiram antes. Minha mãe já partiu, tenho amigos que já partiram, meu filho, 3 anos e meio atrás, partiu também. Então, uma das coisas maravilhosas de saber que a gente tem vida eterna, é o reencontro com estas pessoas que amamos tanto. Então, como é que faz para a gente ter garantias de que a gente tem a vida eterna? Jesus está dizendo aqui: quem ouve a minha palavra. Agora, isso aqui é a palavra de Deus. Tudo isso aqui é a palavra de Deus. Será que Jesus está querendo dizer, primeiro eu tenho que ler a Bíblia em voz alta, ou alguém ler a Bíblia em voz alta, para que eu ouça a Bíblia inteira, para o primeiro critério? Não. Palavra de Deus aqui quer dizer o desejo de Deus para a sua vida. O que Deus quer de você. Por que Jesus Cristo veio ao mundo? Nascido para morrer e ressuscitar. Qual foi o propósito da vinda de Jesus? Por que Jesus veio? Ouvir isso. Quando eu ouço isso, então eu já cumpri com o primeiro critério. Então eu vou dar um resumo para você ouvir. Primeiro, Deus ama você e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Ele disse: o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas eu, Jesus, vim para dar vida e vida em abundância.
Ele diz: eu vim para destruir as obras do diabo e dar a você vida e vida em abundância. Primeiro aspecto da palavra é o sonho de Deus de dar a você vida em abundância. Vida em abundância, pastor Hickley, necessariamente não quer dizer sentar numa montanha de dinheiro, tipo tio Patinhas da vida. Nada contra se Deus enriquecer você demais, nenhum problema com isso. Mas vida em abundância é a vida em abundância, é ter vida. São coisas em abundância. Não coisa, mas a vida em abundância. A vida em abundância é aquela vida que vale a pena, é aquela vida que não está mergulhada no buraco da depressão constante. De vez em quando podemos até cair numa depressão, mas é aquela vida que você não mede pelo tanto que você respirou, mas você mede pelo tanto que você perdeu a respiração, de emoções, de coisas gostosas, de companhia, de gargalhadas, né? De amigos, de viver em amizade, em igreja, em comunidade, uma família gostosa. Enfim, tudo isso compõe uma vida em abundância. Isso é a primeira coisa da palavra de Deus que você precisa saber. Necessariamente não é essa vida que você está vivendo que Deus deseja para você. Deus deseja a você uma vida em abundância. Número 2 da palavra é: talvez você pergunte, se Deus tem esse plano por mim, se Ele me ama tanto e tem esse plano maravilhoso para mim, por que eu não estou vivendo essa vida em abundância? Segunda coisa da Bíblia que você precisa ouvir: o seu pecado faz separação entre você e o vosso Deus. A Bíblia Sagrada diz: todos os seres humanos do mundo, Madre Teresa de Calcutá, Papa Francisco, Billy Graham, Trump, Bolsonaro, eu, todo mundo pecou, todos pecaram e estão separados da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte. Morte, a Bíblia quer dizer separação eterna de Deus, não vida eterna, morte eterna, pastor. Isso é a segunda coisa importante da Bíblia. Terceiro, como não há nada que você possa fazer para resolver essa questão, o que é religião? Religião vem da palavra religare, latim. Ligar uma coisa que se quebrou no passado. E é verdade, todos os povos da terra, mesmo os não cristãos, têm uma ideia que vem dos seus antepassados de que em algum tempo no passado houve um rompimento da comunhão entre Deus e os homens. E agora a religião é o religare, é a tentativa do homem de se ligar a Deus. Mas é uma tentativa frustrada, porque ninguém pode chegar lá no padrão que Deus quer, onde Deus está. E essa tentativa tem algumas formas, às vezes pela religião, às vezes por uma ideologia, às vezes por obras, às vezes por transmigração. Mas não há ideais humanos. Não há o que o ser humano possa fazer para tirar o pecado de dentro dele. Se você fala assim: eu conheço um cara que ama a esposa dele, que é fiel à esposa, que cuida bem dos filhos, que é bom trabalhador, que não passa no sinal vermelho, que paga os impostos em dias, que nunca machucou ninguém, que já foi escoteiro, que ajuda as velhinhas a atravessar a rua, que ajuda as obras de caridade, fala: esse cara é santo? Não, ele é normal. Os outros é que estão anormais. Ele é só um ser humano normal. É mais do que obrigação fazer tudo isso, né? Isso não garante santidade nem vida eterna para ninguém. Mas é que a motivação pela qual nós fazemos é que Deus está olhando. Entende? Então a Bíblia diz: todos pecaram, e não há nada que você possa fazer para resolver essa situação. Então você chegou no impasse. De um lado você me diz: Deus me ama e tem um plano maravilhoso para a minha vida. Do outro lado você diz: não há nada que eu possa fazer para resolver o meu pecado, então acabou. Não. A terceira verdade da Bíblia que você precisa ouvir: Cristo morreu na cruz do Calvário por causa do seu pecado. Ele pagou na cruz pelos nossos pecados. A Bíblia Sagrada diz que nas feridas de Jesus fomos sarados. Que Jesus, quando ele morre na cruz, ele recebe o pecado da humanidade sobre o seu corpo. Ele morreu no meu lugar, no seu lugar, para que nem você, nem eu precisemos morrer eternamente. Essa é a terceira verdade da Bíblia. Tudo isso que a gente já ouviu alguma vez, ouviu num filme que Jesus padeceu naquela cruz, sofreu aquela humilhação, aquele escárnio, na verdade representa o que estaria destinado a mim.
acontecer. Exato. E ele foi voluntariamente. Falou, não, prenderam ele de noite e tal. Você não lembra quando o Pedro tenta defender Jesus e tal, aquela história toda? Tem uma hora que Jesus pergunta para aquelas pessoas, quem vocês buscam? Em João está escrito isso. E aí eles falam, Jesus de Nazaré. E ele fala, caramba, eu estava de dia entre vocês, vieram me pegar de noite, como se eu fosse um bandido. E aí ele diz assim, sou eu. Quando ele diz sou eu, as pessoas caíram para trás. Uau. Tal poder que saiu da boca de Jesus quando ele disse sou eu. E aí Pedro vai tentar defender Jesus e fala, Pedro, calma, se eu pedir para o meu pai, venham legiões de anjos aqui e acaba com essa gente toda. Mas eu preciso. Lembra quando Pedro fala, não vou deixar que te crucificam? Ele diz, para trás de mim, Satanás. Era plano de Deus que Jesus morresse. Ele nasceu para morrer e ressuscitar. Isso nos dá todo um novo significado, uma nova compreensão daquilo que ele fez, porque uau, eu não suportaria, eu não poderia passar por aquilo. Não, a Bíblia Sagrada diz, ninguém tem maior amor do que esse de dar a própria vida em favor do seu amigo. A gente não consegue. Jesus deu a vida dele por nós pecadores, inimigos, idólatras, maldizentes. Nós não éramos amigos dele para nada. Jesus morreu na cruz e pagou a conta. Tem uma passagem na Bíblia que diz que o escrito de dívida que nos era contrário foi cravado na cruz, pago pelo sangue de Jesus. Terceira verdade. E a quarta verdade da Bíblia que você precisa ouvir agora é essa: que se você crer nessa palavra e com a sua boca receber Jesus, você ganhará a vida eterna. Esse é o primeiro critério, ouvir a palavra. Você acabou de ouvir a palavra. E que palavra é essa? O Evangelho. Dá uma olhadinha em Efésios capítulo 1, versículo 13. Efésios capítulo 1, versículo 13, diz assim, olha: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, ou seja, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da vossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Então, quando você ouve a palavra, primeiro critério. Segundo critério, voltando para João 5:24. E creem naquele que me enviou, ou seja, crer em Deus. Esse crer aqui, o Rick estava falando agora há pouco, antes das câmeras serem ligadas, que não é um crer de creio e continuo com a mesma vida. É um crer que gera transformação. No mesmo João, capítulo 1, vamos dar uma olhadinha. No mesmo João, capítulo 1, versículo 12. Como que é esse crer? Olha só. Aquele que é a palavra, então a gente não está ouvindo a palavra é Jesus. Aquele que é a palavra. Versículo 12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem, se transformarem em filhos de Deus. E por que Deus faz isso para a gente? Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Finalzinho, metade do versículo, do capítulo. Ali, olha, versículo de número 8. Efésios 2:8. Vocês são salvos pela graça, por meio de crer, por meio da fé. E isto não vem de vocês, a salvação é dom, presente e merecido de Deus. Não veio por obras, porque você é bonzinho e paga as contas em dia, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Então, o que é esse crer? Quando eu falo, eu creio em você, Deus, eu sei o que Jesus Cristo fez na cruz e eu o recebo como meu Salvador. A Bíblia diz que eu sou transformado em filho e o filho vai ter o DNA do Pai.
ele vai ter as características do Pai, ele vai andar em verdade, ele vai ter uma vida de boas obras, não para ir para o céu, mas porque ele já ganhou o céu. É isso aí. Ele já ganhou o céu. Então, quando você me pergunta, pastor, você viu os critérios da salvação? Vi. Ouvir a palavra, que é Jesus, que é o Evangelho. Saber que ele morreu na cruz por nós, pagou pelos nossos pecados, que nós somos pecadores e não conseguimos resolver essa questão sozinhos. Precisamos deles e cremos em Deus Pai, que enviou seu Filho por mim e eu o recebo. Romanos capítulo 10 diz assim: todo aquele que crê com o coração e com a boca confessar, chamar por ele, Jesus entra. A salvação é mediante a fé. E a fé não vem de nós, é um dom de Deus. Então, o dom de Deus aí é a salvação. Perfeito. Então, é como se Deus estivesse anunciando o seu plano de amor e redenção da humanidade, e ele vem numa linha e para até que nós tomemos uma decisão. Exatamente. Cristo reconciliou o mundo com Deus na cruz do Calvário, mas importa que eu o receba para ser transformado em filho. Uau. Entende? Eu preciso desse ato de receber Jesus. E aí, lá no Efésios 1 que a gente leu, e quando nós cremos no Evangelho que nós ouvimos e cremos, fomos selados com o Espírito Santo de Deus, que é a garantia da nossa salvação. Esta palavra garantia, ou penhor em algumas Bíblias, significa garantia. Ou seja, em Efésios capítulo 1, versículo 23, diz: no momento em que eu criei em Deus e ouvi essa pregação e criei nesta pregação, o Espírito Santo de Deus entra dentro de mim e põe um selo no meu coração. Agora, selo não é igual ao selo de hoje. O selo de hoje é aquele papelzinho que você... dá para arrancar. E põe assim, né? É difícil de arrancar, mas está lá, né? Não, o selo daquele tempo era aquela vela derretida e uma coisa de ferro que era colocado enquanto a vela estava derretida, e aí quando ela secava ficava aquela coisa em alto relevo, e se fosse tentar mexer quebraria, né? Então essa ideia de selo é como se Deus carimbasse em alto relevo o nosso coração, e quando chegar o dia de sermos recolhidos para a eternidade, o Espírito Santo vai escanear a terra e vai identificar os selados e vai carregar para a vida eterna. E para isso Jesus Cristo veio. Isso o Natal quer anunciar. Deixe-me terminar dizendo uma coisa para você. Nenhum problema que você gosta de árvore de Natal. Nenhum problema que você gosta de Papai Noel. Mas o sentido do Natal é Jesus Cristo. Ele nasceu para morrer e ressuscitar. Papai Noel disse no Natal: ho, ho, ho. Jesus Cristo no Natal disse: tudo está consumado. Eu realizei a obra que o Pai me mandou realizar para salvar você. Os dois critérios únicos para você ter vida eterna: ouve o Evangelho, creia em Deus e receba Jesus num ato de fé. Você não quer fazer isso agora? Onde quer que você esteja? Por que você não faz isso agora mesmo? Eu vou falar uma oração e o pastor Hickley vai repetir a oração, não porque ele precisa de Jesus. O pastor Hickley já tem Jesus. Ele vai repetir essa oração para que ele anime você a fazer o mesmo. Cada frase que eu falar, o pastor Hickley, em uníssono com você, se você quer fazer essa oração agora, vai repetir, você vai junto com ele, e no momento em que falarmos amém, o Espírito Santo já entrou no seu coração, já selou e garantiu você para a vida eterna. E depois você vai perceber que Deus está dentro do seu coração, vai começar essa transformação, você vai começar a valorizar coisas que não valorizava, desvalorizar coisas que valorizava antes, você vai ter uma vida transformada, uma vida onde todas as pessoas poderão identificar você como alguém que é de Deus. Feche os seus olhos, onde quer que você esteja, e repete essa oração. Pastor Hickley, para ajudá-los, repete atrás de mim.
Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu creio no Evangelho que o Senhor veio para morrer e ressuscitar por causa dos meus pecados. É verdade. Eu sou pecador. Mas agora eu abro a porta do meu coração. E eu te convido. Senhor Jesus, vem. Entra na minha vida. Eu te recebo agora como meu Salvador e o dono da minha vida. Muito obrigado. Porque o Senhor está perdoando todos os meus pecados. Carimba o meu coração com o selo da salvação. Escreve o meu nome no livro da vida. E eu te agradeço. Porque o Senhor me aceita do jeito que eu sou. Amém. Deus te aceita do jeito que você é, mas Ele não deseja que você permaneça onde você está. Agora, uma grande e maravilhosa jornada se instala na sua vida. Hoje foi o seu novo nascimento. Haverá crescimento. Deus se manifestará com poder na sua vida. Estes são os critérios da salvação. Espero que você tenha gostado. Deixa a sua mensagem para a gente aqui no nosso site, no nosso chat. Deixa a gente saber de você, como podemos lhe ajudar e se podemos ajudar você no seu crescimento espiritual. Se você fez essa oração hoje, escreve para a gente, deixa a gente saber, alegra o nosso coração por saber que o Senhor Jesus entrou agora na sua vida. Amém, pastor Rickley? Amém. Gostoso esse encontro com a palavra? É sempre bom falar do Senhor Jesus. Graças a Deus. Eu, pastor Nassif Rickley, aqui da DNA Encontro com a Palavra de Deus, e o nosso Super Marcelo lá atrás, desejamos a você uma semana muito gostosa, já convidando você para domingo que vem, dia 20, o nosso especial de Natal. Encontro com a Palavra, especial de Natal. Esperamos por você. Tchau, tchau. Deus te abençoe. Até mais.